E aí, torcedor tricolor? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No mundo do futebol, elogios entre jogadores e clubes costumam ser comuns, mas quando vêm de uma das maiores estrelas do esporte, ganham uma dimensão especial. Foi exatamente isso que aconteceu recentemente, quando Neymar, um dos principais nomes do futebol brasileiro e mundial, teceu comentários extremamente positivos sobre o Fluminense. O craque destacou a qualidade do elenco tricolor e chamou a atenção para o talento dos jogadores da equipe carioca, que vem impressionando tanto no cenário nacional quanto internacional. As declarações de Neymar rapidamente repercutiram entre torcedores e especialistas do futebol. O atacante, que atualmente defende o Al Hilal, da Arábia Saudita, não economizou nas palavras ao falar sobre o elenco do Fluminense. Tem craques jogando lá. É um time muito forte, que joga bonito e tem grandes jogadores. Sempre gostei desse estilo de jogo, afirmou o camisa 10 da seleção brasileira. A fala do astro reforça o prestígio que o Fluminense tem conquistado nos últimos anos. Atual campeão da Libertadores, o tricolor das Laranjeiras se consolidou como uma das equipes mais competitivas do Brasil, chamando a atenção de grandes nomes do esporte. Neymar, que conhece bem o futebol brasileiro e já enfrentou o Flu diversas vezes em sua carreira, reconheceu a evolução do time e a qualidade técnica dos jogadores. Entre os craques que Neymar pode ter se referido, nomes como Marcelo, André, João Arias e Germancano certamente figuram na lista. Marcelo, ex-companheiro de Neymar no Real Madrid e ídolo do Fluminense, é um dos pilares da equipe, trazendo experiência e liderança. André, frequentemente convocado para a seleção brasileira, é um dos volantes mais promissores do futebol nacional. Já Arias e Cano formam um ataque letal, que tem sido fundamental para o sucesso do time comandado por Mano Menezes. A admiração de Neymar pelo Fluminense também pode ter uma raiz histórica. O clube sempre foi reconhecido por formar e lapidar talentos, além de apresentar um futebol ofensivo e envolvente. Essa identidade atrai a atenção de jogadores que apreciam um estilo de jogo técnico e bem trabalhado, características que também marcaram a trajetória do camisa 10 da seleção. Além disso, Neymar sempre demonstrou respeito pelo futebol carioca. Revelado pelo Santos, o atacante tem uma relação próxima com o Rio de Janeiro e seus clubes. Já elogiou diversas vezes o Flamengo e o Vasco, e agora foi a vez do Fluminense receber seu reconhecimento. Isso mostra não apenas a sua visão ampla sobre o futebol brasileiro, mas também o respeito que tem pelos adversários. A repercussão das palavras de Neymar gerou grande entusiasmo entre os torcedores tricolores. Nas redes sociais, tricolores exaltaram o reconhecimento vindo de um dos maiores jogadores da atualidade. Alguns até sonham com a possibilidade de, no futuro, ver Neymar vestindo a camisa verde, branca e grená, ainda que seja algo distante da realidade atual. Por outro lado, os comentários do craque também reforçam a valorização do elenco do Fluminense. O reconhecimento de um jogador do calibre de Neymar apenas confirma aquilo que muitos analistas esportivos já apontam. O Flu tem um time de alto nível, capaz de competir com as maiores equipes do continente e continuar sua trajetória de conquistas. Técnico Mano Menezes, recém-chegado ao clube, certamente recebe com bons olhos essa percepção externa sobre a qualidade do elenco. Ter um grupo reconhecido internacionalmente facilita na construção de um time competitivo e aumenta a confiança dos jogadores. A valorização de nomes como André e Arias pode até mesmo impulsionar futuras convocações para a seleção brasileira e colombiana, respectivamente. No cenário internacional, o Fluminense também tem mostrado sua força. A conquista da Libertadores elevou o status do clube, que agora é visto como uma das grandes potências sul-americanas. Elogios como os de Neymar apenas reforçam essa nova imagem, consolidando o tricolor como um time que atrai olhares e respeito no futebol mundial. A temporada atual promete grandes desafios para o Flu, tanto no Brasileirão quanto na Libertadores.
Manter o alto nível e a regularidade será fundamental para sustentar esse prestígio e continuar a chamar a atenção de estrelas do futebol. Se depender da qualidade do elenco e da mentalidade vencedora da equipe, o clube tem tudo para continuar brilhando. O carinho de Neymar pelo Fluminense também levanta outra discussão. Será que um dia o camisa 10 poderia jogar no Clube das Laranjeiras? Embora ainda seja um sonho distante, a presença de amigos como Marcelo e Felipe Melo no elenco tricolor pode tornar essa ideia mais interessante no futuro. Independentemente de qualquer especulação, o fato é que o Fluminense segue acumulando reconhecimento e respeito no cenário futebolístico. Elogios vindos de um dos jogadores mais talentosos da história do futebol brasileiro só reforçam a grande fase que o clube atravessa. Para os torcedores tricolores, as palavras de Neymar são um motivo de orgulho e um sinal de que o trabalho realizado pela diretoria e comissão técnica está no caminho certo. O Fluminense não apenas voltou ao topo do futebol sul-americano, mas também conquistou a admiração de um dos maiores ídolos do futebol mundial. Com um elenco recheado de craques e o reconhecimento de grandes nomes do esporte, o Fluminense segue sua trajetória como um dos clubes mais respeitados do Brasil. Se depender do talento de seus jogadores e do apoio de sua apaixonada torcida, o tricolor tem tudo para continuar conquistando títulos e impressionando até os maiores craques do futebol. Olá, torcedor tricolor! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar. O impacto das palavras de Neymar vai além de um simples elogio. Quando um jogador do seu nível destaca a qualidade de um elenco, isso reflete diretamente na moral do time e na forma como os adversários enxergam o Fluminense. No futebol, reconhecimento vindo de figuras globais pode elevar o patamar de um clube, tornando-o ainda mais respeitado e temido dentro de campo. Outro ponto interessante é que Neymar, ao mencionar a qualidade do elenco tricolor, reforça a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo um celeiro de craques. O Fluminense, em especial, tem uma tradição de revelar e desenvolver talentos, como se viu recentemente com jogadores como João Pedro, vendido ao futebol inglês, e André, que desperta o interesse de gigantes europeus. O prestígio do Fluminense no cenário internacional também é um fator que pode ter chamado a atenção de Neymar. A conquista da Libertadores colocou o clube em evidência, e o desempenho na disputa do Mundial de Clubes, mesmo sem o título, mostrou que a equipe pode competir com grandes forças do futebol mundial. Esse nível de competitividade faz com que jogadores do mais alto escalão passem a olhar o Flu com mais atenção. Além dos talentos individuais, o que torna o Fluminense um time digno de elogios é seu estilo de jogo. Conhecido por priorizar a posse de bola, a construção desde a defesa e jogadas bem trabalhadas, o tricolor tem uma identidade própria que conquista admiradores. Neymar, que sempre foi um jogador técnico e criativo, provavelmente se identifica com esse tipo de futebol, o que explica sua admiração. Outro aspecto que pode ter chamado a atenção do craque é a atmosfera que envolve o Fluminense. O Maracanã, palco histórico do futebol mundial, é a casa do tricolor, e a torcida tricolor tem se destacado pelo apoio incondicional ao time. Nos momentos decisivos, o estádio se transforma em um verdadeiro caldeirão, criando um ambiente que impressiona até mesmo os maiores nomes do futebol. A fala de Neymar também reforça uma tendência que vem se consolidando nos últimos anos: o aumento do prestígio dos clubes brasileiros no exterior. O investimento crescente, a organização e o sucesso em torneios internacionais têm feito com que o futebol brasileiro volte a ser um destino atrativo para grandes jogadores. O Fluminense, nesse contexto, surge como um exemplo de equipe que soube crescer e se destacar no cenário global. Além disso, os elogios do atacante podem servir como um incentivo para os próprios jogadores do Fluminense. Saber que um dos maiores craques do mundo reconhece seu talento pode aumentar a confiança do elenco e motivá-los ainda mais a manter o nível de excelência. Jogadores como Arias, André e Cano podem usar esse reconhecimento como combustível para brilhar ainda mais dentro de campo. Os elogios de Neymar também geram impacto na imagem do Fluminense fora do Brasil. Em tempos de redes sociais e grande alcance midiático,
Um simples comentário de um astro global pode impulsionar ainda mais a visibilidade do clube, aumentando sua valorização comercial e atraindo novos olhares para suas competições e jogadores. Embora Neymar tenha contrato vigente com o Al Hilal, o fato de demonstrar apreço pelo Fluminense alimenta a imaginação dos torcedores. Com o retorno de vários craques ao futebol brasileiro nos últimos anos, como Luís Soares, Hulk e o próprio Marcelo, a possibilidade de um dia ver Neymar atuando por um clube do Brasil não parece mais tão absurda quanto antes. Independentemente do que o futuro reserva, o reconhecimento de Neymar ao elenco do Fluminense apenas reforça que o clube está no caminho certo. Com um time competitivo, jogando um futebol de alto nível e ganhando cada vez mais prestígio, o tricolor segue consolidando sua posição entre as grandes potências do futebol sul-americano. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.